Olá, meus amigos servidores civis e militares do Distrito Federal, professores, pessoal da educação, bombeiros, policiais militares, policiais civis, enfim, todos os servidores do Distrito Federal. Eu sou o deputado Roosevelt Vilela, presidente da Comissão de Segurança, e estou aqui com um amigo nosso, doutor Antônio Sintra, chefe do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública. Doutor Antônio, o senhor, dias atrás, nos procurou com uma preocupação grande, porque você estava recebendo vários servidores públicos com problema de superendividamento. Doutor Antônio entrou em contato com a gente e compartilhou desse problema que nós vivenciamos no dia a dia. Sabe, doutor Antônio Sintra, eu recebo aqui diversos servidores onde eles relatam que o seu salário está extremamente comprometido com empréstimos, sejam eles consignados ou não, com o Banco de Brasília. Isso é uma preocupação nossa. E o doutor Antônio Sintra trouxe uma solução para a gente, que nós apresentamos um projeto na Câmara, que é o PL 2886. E aí, doutor Antônio, queria que o senhor comentasse um pouco da experiência infeliz que o senhor está tendo com servidores extremamente endividados, comprometendo a sua subsistência, inclusive da família. Como é que está sendo essa questão, está sendo tratada lá no Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública? Deputado, eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer ter encampado esse projeto importantíssimo para os funcionários públicos do Distrito Federal, para os pensionistas, para as suas famílias. Eu sempre enfrentei esse problema do superendividamento com o BRB, desde a alteração da Lei Complementar de 2008, mas nunca esteve nesse patamar. Eu diria que 4 vezes ao menos foi o aumento que se teve na época de pandemia. Seja porque as pessoas da família perderam emprego, seja por conta da construção que tiveram que terminar, mas o fato é que, buscando empréstimo com o BRB, historicamente não há um controle, não há um cuidado do crédito responsável, mas sim a compreensão por parte do BRB que, dando empréstimo ao funcionário público, a certeza do crédito é garantida, porque vai passar pela conta, pela exclusividade que ele tem da conta, e ele vai poder retirar tudo aquilo que cair ali. Resultado, nós temos hoje centenas, milhares de funcionários públicos com 100% da renda comprometida. O que é isso, se não escravidão? Não é exagero. Veja, quando 100% do fruto do seu trabalho vai para o seu senhor, essa é a definição de escravidão. Eu estou tendo que chegar ao ponto de, muitas vezes, depois de explicar para aquele funcionário que o processo judicial é moroso, em especial depois da lei do superendividamento que entrou em vigor na metade do ano passado, que, como isso vai demorar bastante, talvez a melhor solução seja pedir licença do seu trabalho, buscar um emprego na rede privada, por exemplo, um professor deixar de ser professor na rede pública, pedir licença e trabalhar na rede privada para poder receber por um outro banco. Porque se ele recebe por um outro banco, isso não vai acontecer. E não acontece esse fenômeno do superendividamento com os outros bancos, justamente porque eles não têm o monopólio que tem o BRB. É tempo para que o BRB passe a exercer a sua função de modo responsável. É tempo de crédito responsável. É tempo de libertação de diversos escravizados por dívida. E eu fico muito feliz por esse projeto estar sendo encampado aqui pelo deputado. A gente sabe que a solução definitiva desse problema é a alteração da lei orgânica, de modo a permitir que os servidores do DF, sejam eles civis ou militares, possam fazer a escolha do seu banco para receber o seu pagamento. E aí ele pode escolher a melhor taxa, a melhor proposta de empréstimo, seja ele consignado ou na folha ou na conta corrente, o que não é possível. Essa alteração da lei orgânica, ela é uma alteração complexa porque ela exige uma força política muito grande. Nós temos que ter um quórum privilegiado. Mas o doutor Antônio Sintra trouxe para todos nós uma solução que a gente pode ter uma esperança de que a gente pode mudar essa realidade.
Doutor Antônio Sintra, o senhor apresentou essa sugestão para a gente já apresentou o PL, ele já está tramitando na casa, em 3 comissões, que é na Comissão de Assuntos Sociais, na COF, que é a Comissão de Orçamento, e na CCJ. Assim que nós voltarmos do recesso, a gente vai fazer um trabalho forte junto aos parlamentares para que a gente possa aprovar esse projeto o quanto antes. Então, doutor Antônio Sintra, queria que o senhor explicasse um pouco desse projeto, que o senhor trouxe essa ideia que nós apresentamos, quais são os pontos que ele vai atingir, aonde ele vai resolver, qual vai ser o impacto desse projeto uma vez ele aprovado. Certo. São basicamente 4 eixos. O primeiro deles, delimitação, tanto da conta corrente como da folha de pagamento, ou seja, a limitação de 30% atual que existe para a folha de pagamento se estenderia por lei também para a conta corrente, de modo que sobrasse 70% do salário do servidor sempre para o seu sustento. Segundo eixo, impor multa toda vez que o BRB não entrega a documentação necessária que é preciso levar para um processo judicial. É uma prática nossa, todos os dias. A pessoa vai até o banco, você precisa buscar a cópia dos contratos da planilha do saldo devedor e o gerente não entrega, porque sabe que se ela tiver isso vai poder entrar com processo. A 14.181 já diz que é direito, mas não impõe sanção, não tem multa. Sem multa, não tem por que obedecer à lei. Esse é o estímulo. O projeto atual impõe multa. Terceira situação é a ideia do crédito responsável. E é uma ideia que deve definir a própria compreensão do BRB como um banco social, que conhecendo a circunstância de cada família, conhecendo o know-how, tendo a técnica da entrega do empréstimo, pode então verificar se aquela pessoa tem ou não condições de arcar sem prejuízo do próprio sustento. E finalmente, o cálculo da quitação que tem sido utilizado atualmente pelo BRB aplica a tabela Price. Isso frauda a ideia do artigo 52, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a necessidade de desconto proporcional de todo o montante de juros embutido nas parcelas a vencer. Como a tabela Price faz com que os juros sejam pagos no início, ou seja, nas primeiras parcelas, quando se faz a renegociação, que nada mais é do que a quitação das dívidas antigas, os juros já foram pagos e aquilo que foi pago não é abatido, portanto, do principal. Se dá como perdido praticamente tudo que a pessoa pagou, o que vai perpetuando a relação que eu já chamei, e não é exagero, de escravidão. Então, deputado, esses são os 4 eixos que a gente está batalhando junto aqui. Eu espero sensibilizar o restante dessa casa, aqueles que têm a sua base dentre os professores, entre os funcionários da saúde, entre todos os funcionários públicos do DF que estão sofrendo, em especial nessa época de pandemia, que se endividaram na época de pandemia, se endividaram com construção, se endividaram para ajudar outras pessoas ou mesmo para custear tratamentos de saúde. Doutor Antônio Sintra, esse projeto é um projeto fantástico. O senhor é um conhecedor desse problema, um conhecedor da matéria, é uma matéria que diz respeito a uma relação de consumo, ou seja, direito do consumidor, onde a Câmara Legislativa ela tem competência concorrente com o governo federal, então não há de se falar de inconstitucionalidade dessa lei. O senhor construiu uma justificação fantástica. Então, quando o senhor fala de que quando o BRB realiza um empréstimo para um servidor, onde no contra-cheque ele considera aí sim a lei federal que estabelece um máximo de 30% a 35%, mas na conta corrente não considere e aí faz empréstimos de modo a comprometer até 100% do salário, isso é uma negociação, isso é uma manobra extremamente predatória. E com esse projeto, os 30%, 35% que seja, ele é limitado, seja um empréstimo consignado ou na conta corrente. Isso vai deixar livre 70% para você, servidor, para que você possa dar subsistência e condições mínimas para a sua família, né? A outra questão do cálculo é fantástico, porque independente dessa lei ser aprovada, isso já está errado. A tabela Price, como muito bem o doutor explicou, ela é usada usualmente para os financiamentos habitacionais, não para os empréstimos
consignados, né? O crédito pessoal. A outra questão também importante que é o crédito responsável. Ninguém mais do que o BRB conhece a vida financeira do seu servidor, porque nós estamos escravizados e amarrados pelo BRB. Então ele sabe a nossa capacidade de endividamento e ele empresta acima disso. Então a lei aqui traz que se o BRB quiser assumir essa responsabilidade de emprestar a mais, o risco é dele. Se o servidor no futuro próximo não conseguir honrar com esse empréstimo, o banco vai ter que assumir esse prejuízo de modo a não comprometer a subsistência do servidor. Doutor, como eu falei, esse projeto ele tramita em algumas comissões na Câmara, mas eu quero aqui, assim como o doutor Antônio Sintra, o nosso defensor, solicitar a todos os senhores servidores, bombeiros, policiais militares, professores, profissionais da saúde, PPGGs, né, enfim, todos os servidores do Distrito Federal. Vamos iniciar um movimento de sensibilização dos nossos colegas parlamentares para que, de modo, logo na primeira semana de agosto, né, a gente volta do recesso, a gente possa aprovar essa lei e trazer dignidade para você, servidor. Doutor Antônio Sintra, mais uma vez, muito obrigado pela confiança de trazer essa ideia, essa solução para a gente. Eu percebo a sua sensibilidade, a sua preocupação com os nossos servidores. O senhor está de parabéns e levo o meu abraço também a todos os defensores públicos do Distrito Federal. Meus amigos, um grande abraço, conte sempre com a gente.